Fala galera, sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais um dia. Vou passar para vocês hoje o nosso indicador, né? O indicador aí do VDC. Vou estar mostrando para vocês a lógica do operacional, como é o comportamento desses caras aqui, o fluxo de fato, para a gente interpretar junto. Foi criado como a gente vai transformar isso aqui futuramente num robô, pessoal. Eu tive que criar as frequências, né? As frequências do mercado para fazer a interpretação e passar a leitura para o robô. Talvez fique um pouco embolado para vocês aqui entenderem, mas eu vou passar para vocês. Vou colocar a frequência aqui para que vocês possam entender, né? De fato aqui qual o ponto que não foge da proposta lá do operacional desde que ela foi criada, né? Que a gente busca aí pontos de absorção, regiões de absorção, né? Então esses pontos, essas regiões de absorção, ela é feita onde? Naquelas regiões lá da frequência do meio, né? Da frequência do meio. Eu vou botar aqui para vocês verem e aí vai descer frequência. Vou botar aqui no gráfico para vocês entenderem um pouquinho, talvez fique um pouco confuso, mas eu quero estar mostrando para vocês a importância disso aqui. Vamos lá, vou transformar essa linha aqui, que são as linhas principais, essas linhas aqui, ó, peraí, essas linhas que são as linhas principais, essas são as principais, né, que a gente lá entende no nosso operacional. Essas são as principais, ó. Vou transformar ela em azul. Olha aqui, vou explicar para vocês. E a gente tem aqui mais ela em azul aqui também, tá? Azul, beleza. Ela ficou aqui embaixo, deixa eu tirar aqui de baixo. Vamos lá. Por que eu transformei em azul, pessoal? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem por que eu transformei ela em azul. Para a gente entender que o ponto de briga vai ser exatamente nessas regiões, né? O que eu falo para você, o ponto de acumulação, o ponto de um início de uma nova tendência vai ser sempre nesses caras aqui, né? Então, o que eu entendo se eu estou numa possível reversão numa estrutura? Quando esse cara já começa a ficar a meu favor e eu tenho essas regiões de acumulação. Repare que quando esse cara fica a meu favor aqui, ó, o histograma ele já começa aí a apontar para cima, né? Para você pensar em compra, né? Então, ou seja, ele entrou para uma região dessa de acumulação. Nesse ponto em que ele entra numa região de acumulação, a gente tem que saber interpretar em que ponto que o mercado já está trabalhando, que ele não pode mais perder essa região aqui, tá? O mercado não pode perder mais essa região aqui. Então, o que a gente tem que estar de olho? Quando ele entra nessa região, a gente tem que ver isso aqui, ó, de fato, tá, pessoal? Ó, repara aqui, ó. A gente tem que ter um fluxo, um aumento do fluxo de agressão, entrando o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é a demonstração do comprador se defendendo na região, tá? Isso é a demonstração do comprador defendendo na região. E aí, o que a gente vai estar buscando? As absorções nessas regiões. O que aconteceu aqui, que inclusive foi meu histórico? Comprei mal, comprei máxima, tá vendo? Muito errado. Eu não estava ainda com o indicador dessa forma aqui. Comprei errado, porque eu tinha que esperar o quê? O mercado voltar, mostrar uma defesa não perdendo esse cara aqui, ó. Aqui já teve uma força muito grande, tá? Repara que numa tendência a gente não poderia ter perdido essa região. E aí eu estopei aqui, né? Estopei, o mercado fez o que? Segurou aqui de novo, se manteve, tentou fazer esse movimento do preço, não conseguiu. Quando ele volta para cá, pessoal, a nossa linha segura, ele já não consegue trabalhar mais dentro dessa frequência aqui, ó. Repara que ele não consegue trabalhar dentro dessa frequência, ele já passa a trabalhar nessa frequência aqui de cima. E aí, ó, eu comprei nessa região e fui fazendo as parciais, né? Foi a primeira região de compra que a gente fez. Olha que interessante,
Aí eu falo para vocês, onde eu estopei? Não podia ter perdido aqui. Numa tendência que eu vou mostrar aqui para vocês no próxima região, vocês vão ver que o normal, ele não pode perder essa região aqui. Já começa a respirar muito forte, tá vendo? Começa a respirar muito forte. Que aí o que acontece? Dentro dessas regiões, é as regiões que a gente tem que tomar a nossa decisão, né? Repara aqui, ó, segurou nessa região agora, aumento de volume na região, a gente comprou aqui, ó. Lembra que a gente comprou aqui, ó? Comprou, ganhamos essa frequência, ganhamos a região de acumulação, com aumento de volume, dando aí a nossa tendência, né? Mostrando aí a região forte, explicando ali que o mercado voltou a ser comprador, né? Quando que essa tendência perde, pessoal? Repara numa tendência forte, no mercado de respiro raso, que foi o caso aí que a gente entrou, o que ele não pode perder aí agora? Olha aqui, não pode perder a nossa pontilha, a nossa azulzinha aqui, ó. Ele tem que vir dentro dela, respirar e voltar a entrar, né? O ponto de entrada que a gente fez ali, ó, já foi numa confirmação, né? Na perda da região. Agora, o que acontece aqui? A gente vê que o acumulado da compra ainda mostra aqui nessa região que ainda é comprador. Porém, o nível de agressão, o fluxo, entrou o fluxo tardio, né? A gente não via fluxo nessa região. Entrou o fluxo tardio, a gente foi comprar aqui, ó, né? E a gente foi quando foi soltar as minhas parciais, né? Aí repare porque o movimento, quando perde essa região, já respira mais forte. A defesa tá aqui. Olha a defesa dos comprados de tendência, tá aqui. O que aconteceu aqui, ó? O mercado distribuiu, não conseguiu trabalhar acima daqui de novo, ele desce. E aí a frequência nossa desce também, tá, pessoal? Então é isso. Essa aí é a lógica do operacional. Eu botei aí a frequência, vou disponibilizar a frequência para vocês também. Talvez alguns não queiram utilizar por ficar muito sujo, mas dessa forma eu precisava para explicar a lógica, né? Então você vê, porque a lógica que eu estou querendo mostrar para vocês, entender que dentro desse ponto que ele entra, é o ponto onde o mercado tende a fazer uma absorção, né? É o ponto onde o mercado tende a respirar para voltar a dar uma nova tendência, tá? Então isso de fato que eu queria estar passando para vocês, que é tudo dentro do operacional que a gente vem falando do VDC no gráfico de 4 pontos, porém a gente está falando de um gráfico de 30 segundos, onde a gente tem aqui as mesmas regiões, as mesmas frequências, mas a gente tem um início imediato de uma nova tendência, né? A gente tem ali interpretação exatamente das regiões que está dando o início da tendência, mas a lógica operacional é a mesma. Porém, no gráfico de 4 pontos, stop se torna um pouco mais caro. A gente entende que está segurando dentro de uma tendência essa região. Repara, a gente está segurando a tendência. O mercado está absorvendo acima dessa região. Qual aí é nosso risco retorno? Se a gente entra aqui comprado, que seja na média, o que a gente pode estar fazendo? Perdendo aqui para estopar atrás, ó. Então tem 3 pontos aí. O limite da tendência é esse cara aqui de trás, ó. Quando perde essa amarela aí, quebra a estrutura, tá? A amarelinha é a quebra da estrutura. Então, é muito dentro de uma tendência, não pode perder a azulzinha e depois não pode perder a amarela, tá? Por que isso, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A azulzinha, a 150, é tudo baseado aqui, ó, gente, operacional é baseado em que, ó, foi baseado em regiões de Fibo intraday. Repare que nessa tendência aqui, ó, a gente trabalha o mercado respirou, ó, vamos pegar aqui o mercado respirou, olha a Fibo aqui, ó. Aonde o mercado segura, primeiro ponto de segurar, 61 de Fibo. O mercado segura exatamente
respeitando essa região, ó, 61 de Fibo, tá vendo? Essa pernada de compra, o respiro dela foi 61 de Fibo e voltou para tendência, né? Aonde que o mercado se tornaria mais vendedor? Perdendo essa branca aqui e perdendo a amarela, a gente já estaria entrando numa estrutura de baixa. A Fibro Intraday, ela já demonstra isso, né? Para quem opera fluxo, a gente sabe que o que importa para a gente são regiões pela Fibro Intraday, né? É o que o mercado vai mostrando no Fibro Intraday. Então você vê que numa frequência dessa, a gente tem as Fibos determinando as regiões, porque da mesma forma, os pontos de pullback, o que vai acontecendo, que é a lógica do operacional. Quem comprou daqui de baixo com esse cara aqui azul, que está no 61 de Fibo, ele entrou realizando aqui, ó. Ele não aceita que o mercado volte mais daqui, porque a tendência para continuar tinha que fazer pullback nessa região e voltar para a tendência, né? E a gente vê de fato aí, quando a gente começa a perder o volume acima da região, a realização, que mostra a realização, o mercado tinha que realizar até aqui e voltar numa crescente, subindo acima dessas regiões. Tiago, pode acontecer o dia disso aqui falhar? Sim, pessoal, porque aqui é um cálculo feito entre contratos para a gente chegar nesse volume financeiro que a gente chega aqui, né? Então, assim, é uma forma da gente estar buscando sempre uma tendência, interpretando as regiões dentro do operacional, tá? Então, assim, a ideia primeiro ponto, estar facilitando a nossa leitura dentro do fluxo, para estar buscando um tipo de gatilho, entendimento claro das regiões, para que a gente consiga de fato buscar as melhores regiões de risco-retorno, né? E de fato, quando isso acontecer, pode ter certeza que foi um movimento errático, né? Um movimento igual aqui, por exemplo. Isso aqui foi um absurdo, ó. O mercado respirou aqui 11 pontos, né? Respirou 11 pontos para depois voltar para a tendência, né? Isso aqui não foi um respiro normal, foi uma realização muito forte para depois ele voltar para a tendência aí. E aí você vê que quando ele volta para a tendência, o azulzinho começa a trabalhar atrás do nosso operacional, tá? Aqui ele começa a trabalhar atrás, ó. Olha aqui, ele operando aqui atrás, a gente tem o nosso fluxo fazendo o aumento, a gente tem ele trabalhando atrás, que é o de tendência. O nosso de tendência tem que estar sempre atrás. Repara que aqui ele não perdeu de novo essa região. E aí o que ele vem? Da nova tendência aí de novo, tá? Ou seja, essa frequência aqui é aquela frequência que eu mostrei para vocês lá no início desse vídeo, tá? O pontos de absorção para voltar para a tendência, tá? E a gente vê um ponto realmente importante, onde o mercado segurou, não perdeu essa região, né? E começa a entrar volume de compra de novo, né? Aqui é o ponto que o mercado fez a absorção para voltar para a tendência de alta. Beleza? Isso aqui, pessoal, com o tempo eu quero estar mostrando isso aí para vocês ter um entendimento da lógica da criação do operacional, a lógica da criação disso aqui, para aí facilitar aí a leitura de vocês também, e a gente de fato conseguir aí extrair grana no mercado, conseguir se tornar constante no mercado através dessas regiões que o operacional dá para a gente, né? Exatamente, a gente entende que são pontos de absorção para voltar à tendência, são pontos de briga, onde o mercado pode reverter a tendência ou ele pode continuar a tendência, tá? Sempre pensa nisso. Aquela região do meio do operacional é sempre uma região onde o mercado vai iniciar uma nova tendência ou ele vai reverter a tendência. Beleza? É isso. Vamos que vamos. Daqui para frente vamos começar a testar aí o operacional para vocês da mentoria. Eu vou estar enviando agora lá no nosso Telegram
Após o vídeo aqui eu vou estar enviando para vocês colocarem também e a gente está testando junto daqui para frente nesse período aí de mentoria. Valeu, pessoal? É isso, fiquem com Deus, forte abraço. As dúvidas vão vindo e a gente vai tirando aí durante o nosso dia a dia. Valeu? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.